invocando a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Cristo, Senhor nosso. Amém. Então, queridos, vamos começar introduzindo basicamente quem é São José. Quando a gente fala dentre os santos da igreja e a gente vai estudar a questão dos cultos, principalmente para entender o que é veneração de fato e o que é um culto, por exemplo, idólatra, né? A gente vai estudar a questão da latria, adolia, hiperdulia e a protodulia. Quando a gente fala na dulia é aquela devoção, aquela veneração que nós temos com todos os santos, certo? Mas existem dois santos aos quais nós veneramos, amamos e respeitamos de uma forma especial. Primeiramente, a gente tem, óbvio, Nossa Senhora, certo? E, em segundo lugar, a gente tem São José, adotivo de Jesus, e ele é essa figura silenciosa e que ressoa de uma forma profunda na tradição da igreja, que o venera como modelo de pai, como modelo de esposo e como modelo de trabalhador. São José, para nós, ele é um exemplo de obediência a Deus, de fé e de amor dedicado à família. E aí a gente já vai entender bem o porquê que São José, para nós, acredito até mesmo que católicos ou não, mas cristãos de um modo geral, São José deva ser, sim, um grande modelo. Um modelo de homem, um modelo de pai, um modelo de esposo e um modelo de trabalhador. Bom, como eu falei para vocês, a presença de São José dentro das Sagradas Escrituras, ela é muito discreta. Porém, o Papa Pio IX, lá em 1870, proclama São José como o padroeiro da Igreja Universal. Ou seja, ele é o nosso padroeiro, ele é o padroeiro da Igreja Católica. Mas por que ele é o padroeiro da Igreja Católica? É bem simples, porque ele foi aquele que protegeu Nosso Senhor. Quando a gente vai falar mais lá na frente, na fuga do Egito, São José é aquele quem protege, é aquele quem assegura, aquele que guarnece a Sagrada Família. Quem mais faz tão parte da igreja quanto a Sagrada Família? Então, São José, à medida em que protege a Sagrada Família, faz parte da Sagrada Família, ele também é o protetor universal da Santa Igreja, certo? A devoção a São José, ela tem crescido, graças a Deus. Mas a gente vê que cresce-se a devoção popular a São José, mas não há o mesmo crescimento em conhecimento sobre quem é São José, quem é esta figura que nós só vemos, né? Eu sempre brinco, a gente só vê São José dormindo, aquela famosa imagem da dormição de São José. Quem é essa figura que é o pai adotivo de Cristo, que é aquele que deu uma profissão a Jesus, que é aquele que carrega o menino Jesus nos braços, é aquele que se refugia com Jesus em Nazaré. Vemos uma grande devoção por meio de novenas, por meio de festividades, mas não vemos essa devoção crescer em conhecimento acerca de quem de fato é São José. A gente pode ver, eu fiz aqui um compilado, das vezes em que São José é mencionado nas Sagradas Escrituras. No Evangelho de Mateus, no capítulo 1, São José é mencionado como esposo de Maria, da qual nasceu Jesus. Acho importante fazer um parênteses aqui. Para os ortodoxos, São José não é chamado de esposo de Maria. São José é chamado de noivo de Maria. Por quê? Porque ele não teve nenhuma coabitação íntima com Maria. Ou seja, o casamento, carnalmente falando, não foi consumado. Então, ele não é chamado de esposo de Maria, mas ele é o eterno noivo de Maria, certo? Lá em Mateus 1,18, já é colocado José, noivo de Maria, que ficou grávida por obra do Espírito Santo antes de viverem juntos. Aqui também vale a pena eu abrir um
parênteses com vocês. Como que era celebrado antigamente o casamento para os judeus? Eu estou falando antigamente porque eu não sei se é assim até os dias de hoje, certo? Eu estou me concentrando na teologia do passado. Como que era celebrado o casamento antigamente? Existiam dois momentos. O primeiro momento era chamado de esponsais, e o segundo momento era a celebração do casamento em si. Na hora em que São José descobre que Maria está grávida, eles haviam celebrado somente os esponsais. Os esponsais seria para a gente o que é hoje a bênção de noivado, tá? Quem é de uma paróquia mais tradicional sabe do que eu estou falando. A gente vai lá na frente, né? Coloca as mãozinhas assim, o padre dá uma bênção, a gente assina um papelzinho, recebemos a bênção dos noivos. Antigamente, isso era chamado de esponsais. Você trocava o anelzinho, mas você não ia morar imediatamente com o seu noivo. Tanto que o que a gente vê? Após o momento dos esponsais, o que é que Nossa Senhora vai fazer? Ela vai morar com a sua prima, Santa Isabel. Ela não vai morar direto com São José. Por quê? Porque eles ainda não haviam celebrado o rito do casamento. E como se dava esse rito do casamento? No rito do casamento, havia um cortejo entre a noiva e o noivo, e a noiva, agora esposa, era conduzida à casa do noivo por meio de uma procissão. Eles não haviam feito esta celebração quando Nossa Senhora aparece grávida. Porém, há uma coisa muito interessante. A partir do momento em que se é celebrado os esponsais, o casal já pode ter relações sexuais, mesmo não morando juntos. É por essa razão que somente São José se espanta que Maria está grávida. Para o resto do povo, tá tudo certo. Tipo assim, é isso aí, eles são noivos, tá certo. No entanto, para São José, é assim, como? Né? Eu nunca fiz nada. Como é que ela está grávida? Ela volta, ela simplesmente vai para a casa de Isabel e quando retorna, ela já está grávida de Jesus. Fechando esse parênteses, no Evangelho de Mateus, também no primeiro capítulo, versículo 20 a 22, e no 13, 19 a 22, lá nesse momento, as Sagradas Escrituras contam os 4 sonhos de José, que aí a gente também vai ver aqui para frente. E vale a gente pontuar. Quando a gente vai para o Velho Testamento e a gente observa como os sonhos eles eram formas de Deus se comunicar com as pessoas. Assim como os grandes profetas receberam sonhos de Deus, comunicação de Deus com os seus profetas, de Deus com os seus escolhidos, São José também recebe a visita do anjo para que, por meio de Deus, ele saiba que deve sim receber Maria como sua esposa, certo? E aí, os dois últimos momentos onde José é citado nas Sagradas Escrituras é no Evangelho de Lucas, versículo 2, e também no Evangelho de Lucas, versículo 2, capítulo 2, mais versículo 51. O primeiro fala que São José, Maria e Jesus peregrinaram a Jerusalém quando Jesus tinha 12 anos e o encontraram, aqui está templo, tá? Mas é templo. Isso é um dos mistérios, né, que nós meditamos no Santo Terço. No momento da fuga de Jesus, né, Jesus fica lá no templo e nós meditamos o encontro de nosso Senhor. E em Lucas 2:51, a gente vê a última notícia sobre São José, que diz que Jesus lhe era submisso, ou seja, Jesus era um filho obediente, certo? O que nos leva também a um apontamento bem importante. Jesus quis vir à Terra dependendo de outros, certo? Como que nós não vamos depender dos nossos irmãos? Nosso Senhor quis vir à Terra da forma mais frágil possível. Veio como um bebê. Necessitou ser trocado, necessitou ser amamentado, não sabia falar, não sabia escrever, não sabia andar, e precisou de 2 seres humanos mortais que lhe ensinassem tudo isso, que lhes guarnecessem. Ainda mais nós, como nós não precisamos dos nossos irmãos. Se o próprio Cristo quis se utilizar de José e de Maria, certamente nosso Senhor também quer se utilizar de nós e dos nossos irmãos para nos abençoar, para nos resguardar, para nos guarnecer, certo? Vamos lá. A origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José,
E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. Lembram do que eu acabei de falar? Eles haviam celebrado os esponsais. Ainda não haviam celebrado o casamento. Ela estava prometida, certo? Essa é a linguagem que a Sagrada Escritura nos usa, que ela estava prometida. Eles já eram noivos. Como noivos, já poderiam ter coabitação sexual, mas não tiveram, e a gente já vai também se justificar dentro e fora das Sagradas Escrituras o porquê. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho. Ele será chamado de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Isso se encontra no Evangelho de Mateus, todas as referências eu deixei aqui. Se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículos 18 a 24. Aqui a gente pode perceber algumas coisinhas bem importantes nessa leitura bíblica. A primeira coisa, quando a gente começa a ler essa parte do Evangelho de Mateus, a gente lê que o evangelista primeiro falou que Maria estava prometida em casamento a José. Logo depois, ele fala, José, seu marido. Percebam que há uma diferença da forma como o evangelista descreve. Primeiro, chama Maria de prometida. Depois, já coloca José como marido de Maria, certo? Porque eles ainda não viviam juntos, eram apenas noivos, certo? E aí, uma coisa bem interessante que a gente se pergunta: São José não queria receber Nossa Senhora como esposa, por quê? Via de regra, as pessoas acham que São José achava que Nossa Senhora o teria traído, certo? O que, pela ótica humana, faz todo sentido, tá? Se a gente for parar para pensar, bom, somos noivos, essa mulher simplesmente vai se embora daqui, passa um monte de meses lá com a prima dela e me volta grávida. E o filho é meu. Porém, São José não era como nós. São José era um homem justo, certo? Quando ele quer abandonar Nossa Senhora, é porque ele desconfiava de Maria de forma nenhuma, certo? São José nunca desconfiou da fidelidade da Virgem Santíssima. Porém, ele não podia acolher Maria. Por quê? Porque ele se considerava indigno deste grande mistério e ele não queria intervir no milagre. Quando a gente volta aqui para o Evangelho de Mateus, a gente vê que tudo isso aconteceu para cumprir uma profecia, certo? Uma virgem há de conceber, isso já era uma profecia. E São José certamente era um bom temente a Deus, era um homem que amava a Deus. Por isso ele é descrito como um homem justo. Então, certamente São José já tinha consciência de que em algum momento uma virgem iria conceber e dar à luz ao Messias, ao enviado, certo? Então, quando São José descobre que ele nunca teve coabitação com Maria e que ela mesmo assim estava grávida, ele pensou: tá aí, é aí o milagre. Eu não sou digno disso aqui. Eu vou mandar ela embora, né? Eu não sou digno, eu vou abandonar, eu vou pegar minhas coisas e vou ir embora, certo? São José planejou resolver a situação de Maria sem que ela tivesse que enfrentar uma humilhação pública. Porque, ao mesmo tempo que ele se sentia indigno e não queria participar disso, justamente ele achava não bom o suficiente, ele não queria intervir naquele milagre, a gente vê a figura também de um José piedoso, que não queria permitir que Nossa Senhora fosse apedrejada, que não queria permitir que Nossa Senhora fosse humilhada, certo? Essa é uma das hipóteses possíveis. Vejam, a igreja, até onde me consta, nunca bateu o martelo sobre o que de fato aconteceu, sobre o que de fato pensava São José. Porém, tendo em vista
o que a gente tem dentro das Sagradas Escrituras, o que a gente tem acerca da história de Maria, da história de Jesus e da história de José, e o que a gente tem de produção dos grandes teólogos, existem algumas coisas que a gente pode deduzir, certo? A gente tem a primeira coisa que já é totalmente inadmissível, né? Que é a suspeita de que Nossa Senhora teria traído José. Isso é absolutamente inadmissível. Por quê? Além de ser indigna para São José, né? Se ele fosse um homem tão justo, como é que ele iria pensar que Nossa Senhora o havia traído sem que ele tivesse provas, sem que ele soubesse disso? Que homem justo é esse? Então, já cairia por terra ele ser um homem justo. Segundo ponto, isso seria uma indignidade com Maria Santíssima, que daria luz ao Filho de Deus. Nossa Senhora jamais poderia ser acusada de algo dessa forma e ser a mãe do Filho de Deus. E o terceiro ponto, isso seria uma injúria, né, à pureza do próprio Cristo, seria uma desonra para o nosso Salvador. Ter como mãe uma mulher adúltera. Como cresceria o Cristo vivendo às sombras de uma mulher acusada de adultério, de uma mulher adúltera? Como que isso é possível? São Luís Maria Grião de Montfort, quando a gente vai estudar sobre a consagração, ele fala sobre a pureza de Maria. E ele usa uma analogia muito, muito interessante, que a gente não pode pegar um copo sujo e colocar uma água limpa dentro. Se a gente coloca uma água limpa dentro de um copo sujo, esta água fica suja. Do mesmo modo, não poderia Nosso Senhor habitar num ventre impuro, habitar num ventre manchado pelo pecado, certo? Menóquio, que é um teólogo bem antigo, ele dá uma suposição. Ele diz: talvez São José tenha pensado que Maria tivesse sido violentada e por isso não tinha culpa da gravidez. Porém, essa tese ela não é muito aceita, né? A gente tem São Jerônimo e a gente tem São Tomás de Aquino que nos dão esclarecimentos bem mais interessantes acerca dessa dúvida de São José. São Jerônimo diz: José, sabendo da castidade dela e atônito ao que sucedera, cobre com silêncio aquilo cujo mistério desconhecia. Santo Tomás diz: José não suspeitou do adultério, sabia com efeito da pureza de Maria, lera na Escritura que uma virgem haveria de conceber. Um renovo sairá do tronco de Jessé, e um rebento brotará de suas raízes. Certo? É exatamente aquilo que eu estava falando com vocês. De modo nenhum, São José suspeitou da castidade ou da pureza de Nossa Senhora. Não há a menor possibilidade disso ter acontecido. São José sabia que aquela a quem ele estava recebendo por esposa era pura. E sabia também que Maria era descendente de Davi, o que se liga exatamente ao que nós falamos logo no início. Vejam, São José sabia que havia uma profecia, que uma virgem iria conceber, e que essa virgem haveria de ser da casa de Davi. Ora, minha mulher aparece grávida, certo? Minha mulher apareceu grávida, ela é virgem, ela é da casa de Davi, meu Deus do céu. Senhor, eu não sou digno de tua morada. Tipo assim, eu não sou digno de estar nesse milagre. Então eu vou ir embora. São José quis deixar Nossa Senhora não por vergonha de Nossa Senhora, não por acreditar que Nossa Senhora fosse adúltera, mas por uma virtude que falta a muitos de nós: humildade. São José não se sentia digno de prestigiar, de ver com seus próprios olhos aquilo que o próprio Deus estava fazendo diante de sua frente. São José não se sentia digno. Ora, se nós muitas vezes vamos receber a Santíssima Eucaristia e não nos sentimos dignos, porque de fato não somos, que dirá São José, que iria ter que criar o próprio Filho de Deus, o Deus vivo. Uma outra explicação possível para a perplexidade de São José, ela se funda na opinião de alguns autores medievais, segundo a qual Maria e José, embora unidos por verdadeiro matrimônio, fizeram antes do casamento um voto de castidade perpétua. E o que parece depender-se das próprias palavras da Virgem, que já casada e sob o poder marital de José, pergunta ao anjo: como se fará isso, pois não conheço o homem? Como se dissesse: como hei de conceber se, estando casada, me obriguei diante de Deus a não conhecer homem algum? Eu confesso para vocês que essa é a minha explicação favorita, tá? Então, me perdoem se eu me demorar mais nessa, mas essa é a minha explicação favorita.
já ouviram falar no casamento chamado casamento josefino, que é um casamento sem sexo, certo? É o casamento de Nossa Senhora e de São José. Quem me apresentou esta teoria, esta explicação a priori, foi o padre Paulo Ricardo, que vocês também já devem conhecer, né? Alguns, acredito. E isso me parece a coisa mais linda possível, de verdade. Porque, vejam, quando nós vamos para uma experiência vocacional e ambicionamos ser religiosos, freiras, padres, o que quer que seja, né, ou celibatários consagrados, nós estamos oferecendo a tudo, absolutamente tudo, certo? Nós oferecemos nossos bens, abrimos mãos dele, fazemos votos de pobreza, abrimos mão das nossas próprias vontades, fazemos um voto de obediência, e abrimos mão dos nossos prazeres, fazemos um voto de castidade. Lembrem-se que o Evangelho diz que dos pequeninos é o reino de Deus, né? Benditos sejam os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Percebam que nosso Senhor não disse deles será o reino dos céus, deles é o reino dos céus. Por que que deles é o reino dos céus? Porque já em vida, aqueles que vivem na pobreza, na castidade e na obediência, eles já vivenciam o céu na terra. Ainda que sejamos casados e tenhamos filhos, e isso seja louvável e vamos servir a Deus dessa forma, no céu, ninguém vai estar casado. No céu não haverá relações sexuais, no céu não haverá beijo na boca, no céu não haverá nada disso. Isso tudo é uma realidade transitória, é uma realidade total e absolutamente passageira. Então, aqueles que vivem privando-se de todos esses prazeres, dos prazeres da riqueza, dos prazeres da carne, dos prazeres de vivermos as nossas próprias vontades, esses sim já vivenciam o reino dos céus. Então, quando a gente parte da hipótese de que São José e Nossa Senhora teriam feito, eles dois, um voto de castidade, percebam que eles já estavam tão ligados a Deus que queriam experimentar as delícias de Nosso Senhor aqui mesmo, nessa terra, sendo pobres, né, óbvio, né, não estou falando de mendigos, né, sendo pobres, e pobres no sentido de não se apegarem aos bens, sendo castos e sendo obedientes a Deus. Todos os sonhos que tanto Nossa Senhora como São José têm são sempre, com exceção de Nossa Senhora, né, que ela é elogiada pelo anjo, São José e Nossa Senhora, em todos os seus sonhos, quando o anjo aparece, é sempre lhes pedindo para fazer algo, lhes mandando fazer algo. Maria, não temas, lá, 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 lá. Não temas receber Maria como tua esposa. Vocês percebem? Sempre o anjo falando no imperativo. Não temas, vá, faça isso, faça aquilo. Eles já viviam a vida como religiosos. É por isso que, para mim, essa terceira explicação acerca da perplexidade de São José com a gravidez de Nossa Senhora é a que mais faz sentido, ao menos no meu coração e na minha cabeça, certo? Porque, percebam, eles já viviam a pobreza e já viviam a obediência. E, pelo visto, já viviam a castidade. A castidade ela é uma virtude que só nos é possível acreditar e viver se olhamos para as coisas com olhos sobrenaturais. Eu não me lembro qual era o santo que dizia, ou se era algum escritor. Se alguém souber, por favor, coloque na mensagem, que dizia mais ou menos assim, se Deus não existe, comamos e bebamos, pois amanhã vamos morrer. Algo desse tipo. Então, é bem isso. Se Deus não existe, é isso mesmo. Né? Vamos gozar de todos os prazeres possíveis, porque amanhã o mundo vai acabar. Ou seja, é só isso que é só esses 50, esses 60, esses 70 anos de vida que eu tenho. E não tenho mais nada. É só isso, essa vida miserável que eu tenho. São José, Nossa Senhora, não. Em vida, estavam se preparando para o reino de Deus. Ou melhor, já estavam vivendo o reino de Deus. Essa é a perplexidade de São José. Porque, mesmo com o voto de castidade com Maria Santíssima, ele pensou, será mesmo que eu vou ser o agraciado, né, a interferir nesse milagre? E isso a gente vê muito claro pelo Evangelho de São Lucas. Bem aqui como está... Nossa, eu estou apontando aqui como se vocês pudessem ver, né? Deixa eu usar a setinha. Como vemos bem aqui no Evangelho de São Lucas. Como se fará isso se não conheço o homem? Nesse momento, São José e Nossa Senhora eram esposos. Ela já estava sobre o domínio, sobre o poder marital de José.
e ainda assim não conhecia homem. Vocês percebem? Ela poderia ter conhecido São José nos esponsais, poderia conhecer São José morando com ele, e ainda assim, em momento nenhum, eles se conhecem carnalmente? Ora, há alguma coisa de muito extraordinário nisso. E o que há de extraordinário? Um voto perante um ao outro e diante de Deus, de se privarem de todos os prazeres terrenos para guarnecer, cuidar do Filho de Deus e viver a vida em santidade. Por fim, né, como José conhecia a pureza e a integridade de Maria Santíssima, e além do seu propósito de se manter virgem a seu lado, vendo aquela gravidez, não pôde senão guardar um silêncio, como se estivesse diante de um mistério para o qual não havia nenhuma explicação. Certo? Então vamos lá. Percebemos que a Sagrada Família passa por diversos problemas, né? A gente tem o primeiro problema com o nascimento de Jesus. Simplesmente não tinha lugar para Jesus nascer. Depois a gente tem Jesus se perde no templo. Jesus aprontava umas poucas e boas com São José e Nossa Senhora, certo? E agora a gente vai de um desses entraves na vida da Sagrada Família: a fuga para o Egito e a proteção da Sagrada Família. Após o nascimento de Jesus, o anjo alertou a José em sonho sobre a ameaça de Herodes, que queria matar o menino, que ficou conhecido como o Massacre dos Inocentes. José partiu imediatamente para o Egito, salvando assim a vida do Salvador. Vejamos, deste modo, a gente tem aqui um dos primeiros títulos de São José, Salvador do Salvador. Por quê? Salvou nosso Senhor da morte, por homicídio e por inanição. Essa fuga demonstra que São José possui um papel muito ímpar de guardião da Sagrada Família. Ele protegeu Maria e Jesus com grande responsabilidade. Exatamente, perfeito, Reginaldo. Se foi por meras razões humanas que lutei contra feras em Éfeso, o que ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Perfeito, 1 Coríntios. Ai, nossa, gente, vocês são maravilhosos. Aqui a gente vê o primeiro papel de São José, de Salvador do Salvador. E aqui vale a pena abrir um parêntese também para os homens. Né? Hoje em dia a gente vê muito se falar, né, voltar a se retornar a falar da função do homem provedor. A gente vê muito se falar acerca da função do homem provedor, certo? E geralmente essa provisão masculina, ao menos o que eu vejo nos círculos modernos, ela sempre, modernos, ainda que sejam pessoas que se dizem cristãs, ela sempre está muito associada ao dinheiro, certo? A provisão do homem está sempre associada ao dinheiro. Pergunto aos senhores, São José era rico? Não me lembro. Não aparece nas Sagradas Escrituras. O que São José era? Um mero carpinteiro. Jesus também era um mero carpinteiro. E São José era um bom provedor para a Sagrada Família, mesmo sendo pobre? Com certeza. O melhor, o maior de todos eles. Percebe? Vejam que a provisão, ela não se trata apenas de dinheiro, mas da capacidade de ouvir a voz de Deus. É isso a primeira lição que São José nos ensina. Um bom homem precisa ter a capacidade de ouvir a voz de Deus, para assim se tornar um bom provedor. E isso se dá, queridos, independentemente de termos R$1 ou 10 milhões na conta. O homem que ouve a voz de Deus, assim como São José, torna-se um bom provedor, certo? O bom homem, o homem provedor, aquele que é espelho de São José, é aquele que sempre está disposto a ouvir a voz de Deus. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José e em sonho disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes, e assim se cumpriu o que o Senhor havia dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículos 13 a 15. Mais uma vez, vemos o anjo falando com essa voz imperiosa, com essa voz de quem manda e que deseja ser obedecido, certo? Os anjos são mensageiros de Deus. Então, ouvindo a voz do anjo, ouvimos também a voz de Deus. Vemos também
a vida de José oculta em Nazaré. Depois da morte de Herodes, José recebeu a ordem de voltar para Israel, estabelecendo-se em Nazaré. Lá, ele levou uma vida simples como carpinteiro, ensinando a Jesus o valor do trabalho e da obediência. A única menção posterior a José nos evangelhos ocorre quando Jesus, aos 12 anos, é encontrado no templo, discutindo com os doutores da lei. Esse episódio mostra a preocupação de José com Jesus e sua dedicação paterna. Bom, é bem provável que antes disso, bem provável que um pouco depois disso, São José tenha partido, certo? Depois disso, acabou, certo? E aí ficou somente Jesus e Nossa Senhora. Essa é a segunda lição que São José nos dá: aprender o valor do trabalho, certo? O trabalho santifica o homem, né? Quem é ligado ao Opus Dei de alguma forma sabe muito bem disso. O quanto é valorizada a importância do trabalho, né? Que nós estejamos no mundo trabalhando como cristãos, trabalhando como filhos de Deus, e assim conseguiremos trazer essas pessoas para Deus, porque eles veem como trabalhamos bem, como somos honestos, como somos bondosos, como somos proativos, como somos altruístas, como amamos o próximo. Era essa a preocupação que São José tinha em repassar ao menino Jesus, cuidar de sua educação, cuidar para que Nosso Senhor aprendesse o valor do trabalho e aprendesse o valor da obediência. Novamente, eu volto ao mesmo ponto. Percebam que um Deus tão grande, tão poderoso, tão imenso, quis se fazer submisso a um homem e a uma mulher, a um simples José e a uma simples Maria. Claro, não estou aqui tirando a honra de nenhum dos dois, mas percebam que Deus quis se fazer submisso a dois seres humanos. Olha o quanto isso demonstra o valor de São José. São José poderia não ter existido. Jesus poderia ter, sei lá, escolhido nascer de Nossa Senhora e ficar só ele e Nossa Senhora, ou ele poderia simplesmente ter brotado aqui. É sempre bom que a gente se lembre que Jesus ele não precisa de nós, mas se utilizar de nós para o plano da salvação. Nosso Senhor quer que nós participemos. Nosso Senhor não quer uma igreja morta, que está lá só olhando, mas Ele quer que participemos de forma ativa, assim como José participou de forma ativa da criação do menino Jesus. Ele se levantou, tomou o menino em sua mão e foi para a terra de Israel. Mas, ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galileia. Foi para Nazaré. Assim cumpriu o que fora dito pelos profetas. Ele será chamado de Nazareno. Bom, como eu estava falando para vocês, né, depois daquele momento em que Nosso Senhor fica lá no templo e que Maria e José vão atrás dele, São José não é mais mencionado nas Sagradas Escrituras, certo? Então, o que a gente pode deduzir disso? Tá? A tradição nos ensina que ele faleceu antes do início da vida pública de Jesus, o que faz todo sentido com a sua última aparição nas Sagradas Escrituras, certo? Com o fim da vida oculta de Jesus, durante a qual estivera sujeito aos seus pais, a obra de José se veria acabada e sua missão, enfim, cumprida. Além disso, acredita-se que tenha morrido nos braços de Jesus e Maria, razão pela qual é venerado como padroeiro da Boa Morte. O povo cristão tem em São José como padroeiro da Boa Morte. É uma devoção baseada no pensamento que José teria morrido assistido pela Virgem Maria e seu filho Jesus. Esse trecho bem aqui, eu gostei de colocar ele aqui em negrito. Por quê? É com o fim da vida oculta de Jesus, ou seja, percebam, José fez todo um trabalho com Jesus, sustentou ele, salvou ele da morte, fez tudo, e quando começa a vida pública de Jesus, para ele ser conhecido, sou eu que sou o pai de Jesus, meu filho prega muito, não sei o quê, fui eu. Onde está São José? Morto. Essa é a terceira lição que podemos aprender. O verdadeiro e bom devoto de São José não procura nenhuma glória para si. É por essa razão que São José é tão oculto nas Sagradas Escrituras. São José não procurou glória para si. Em nenhum momento, São José não quis aparecer, São José não quis ser mais, São José não quis ser melhor. São José passou oculto. A única pessoa que soube do valor das obras de São José foi Nossa Senhora e Nosso Senhor Jesus Cristo. E pergunto, para nós, que nos importa
que os outros vangloriem, que os outros gostem das nossas obras. Que nos importa? Não é de fato importante sermos conhecidos somente pelo Cristo? Será que não é verdadeiramente isso que importa? Vivermos como São José, em recolhimento, em oração, em obediência e sermos conhecidos única e exclusivamente pelo Cristo. Para quê? Eu preciso dizer, olha, eu sou a melhor, eu sou o primeiro lugar. Ei, eu que sou pai de Jesus, eu que criei Jesus, eu salvei. José tinha todos os motivos para se vangloriar, todos, todos. Ele guarneceu Nossa Senhora, a mãe de Deus. Ele guarneceu o próprio Deus feito homem. São José tinha todos os motivos para colocar uma placa aqui na testa e dizer, eu sou demais. E o que ele fez? Morreu de forma oculta, assim como viveu de forma oculta. É dessa forma que devemos viver. Eu estava vendo há um tempo atrás uma pregação, falando em um vídeo, falando sobre a questão da modéstia, né? E uma moça falou uma coisa que me acendeu um clique. A modéstia é passar despercebido. É essa que deve ser a vida do cristão. Passar despercebidos, conhecidos somente aos olhos do Altíssimo. Somente. Que nos importa se o mundo nos odeia? Que nos importa se o mundo desconfia de nós? Que nos importa se o mundo nos joga pedras, se o mundo não nos ama? O que nos importa é sermos conhecidos diante de Deus. Essa é a lição mais valiosa que São José nos ensina. Vivermos no oculto, no silêncio, no esconderijo do Altíssimo. E aqui a gente tem alguns títulos bem interessantes de São José, títulos, certo? São José é chamado de padroeiro da Igreja Universal, certo? Primeiro ponto, por que São José é padroeiro da Igreja Universal? Simples, né? Pela proteção que ele deu à Sagrada Família. Por isso, São José é chamado de padroeiro da Igreja Universal. E, em 1870, como eu falei no início para vocês, o Papa Pio IX proclamou São José como padroeiro da Igreja Universal por meio de um decreto que eu não vou saber pronunciar muito bem, mas é chamado Quedamondum Deus, né? Documento esse que a Igreja reconhece que, assim como São José protegeu, sustentou e guiou a Sagrada Família, ele também cuida da Igreja, que é o corpo místico de Cristo. A gente tem um outro título para São José, que é o meu favorito, São José, terror dos demônios. A tradição da igreja atribui a São José o título de terror dos demônios devido ao quê? A sua pureza, a sua humildade e a sua fidelidade absoluta a Deus. Os santos doutores da igreja nos ensinam que Satanás teme profundamente em total obediência ao Senhor. E o pai adotivo de Jesus, né, foi o homem mais fiel e obediente que passou pela face dessa terra. E lembrem-se, né, justamente esses títulos, né, que vivem em pureza, humildade e fidelidade, é exatamente o que as Sagradas Escrituras nos mostram acerca de São José. A pureza, né, por ele não ter coabitado com Nossa Senhora, a humildade, por ele querer se retirar do convívio de Jesus e Nossa Senhora, por não se considerar digno, e a fidelidade absoluta, por sempre obedecer todas as mensagens que ele ouvia por meio dos seus sonhos dos anjos do Senhor. Título de secretário, né? Porque a dignidade do trabalho, ela sempre foi valorizada pela igreja. São José, sendo quem foi, um humilde carpinteiro, tornou-se, né, modelo para todos os trabalhadores. E em 1º de maio de 55, o Papa Pio XII instituiu a festa de São José Operário, justamente para destacar essa importância do trabalho na vida cristã e oferecer uma proteção especial para nós, jovens e velhinhos trabalhadores, certo? É como diz o lema beneditino, ora et labora. Então, reza e trabalha. E a gente tem também São José e a Sagrada Família, né? São José, ele teve uma sublime missão de ser o esposo da Santíssima Virgem e o pai adotivo de Jesus Cristo. Como chefe da Sagrada Família, ele exerceu o seu papel com amor, responsabilidade e dedicação total. A sua paternidade não foi meramente, né, legal. Eu adotei Jesus, tal, digo que Jesus é meu filho. Não, mas foi verdadeira, no sentido de que ele educou Jesus, protegeu Jesus e ensinou a Jesus o seu ofício. Que coisa mais bonita do que um pai ensinar o ofício ao próprio filho. Isso, de fato,
é coisa de pai, pai que ama, certo? Ah, e tem esse milagre. Esse é o último ponto. Eu adoro esse milagre, gente. A gente tem diversos milagres atribuídos a São José, dentre os quais a gente tem a história da escada de São José, tá? A escada milagrosa da Capela de Loreto, ela tá lá nos Estados Unidos, na igreja lá em Santa Fé, no Novo México, e é um dos maiores mistérios. Aconteceu o seguinte, lá no final do século XIX, as irmãzinhas daquela igreja, elas estavam com um grande problema porque não tinham dinheiro para terminar a construção da capela. E o que que aconteceu? Elas viram que, conforme a capela, né, foi se terminando, viram que elas tinham esquecido a escada, né? A escada para levar para a parte do coral. Quem já foi na catedral, a Vitorinha vive na catedral, sabe do que eu estou dizendo, né? As igrejas mais antigas, até mesmo o Santuário São João Batista, Nossa Senhora das Graças, que é aqui em Coraci, o que que acontece? Antigamente, você não cantava lá do lado do altar. Você ficava, ó, sim, mini igreja, exatamente. Você ficava na parte de trás e tinha uma escada que levava para essa pessoa subir atrás, onde ficava o órgão, o piano, ou ficavam os próprios coralistas para cantar. O que que aconteceu? Elas simplesmente perceberam que não tinha sobrado grana para construir essa escada. Então, elas, desesperadas, começaram a rezar, fazer novena, novena, novena a São José, pedindo muito a intercessão de São José. E, no último dia da novena, um carpinteiro bateu. Ah, essa história é linda, né? No último dia, um carpinteiro bateu na porta da capela e se ofereceu para construir, né? Utilizando as ferramentas que ele tinha, aquilo que ele levava, e construiu uma escada assim, nesse formato em espiral. Por quê? Porque a capelinha era pequena e não tinha espaço para construir uma escada comum. Depois que foi construída essa escada, as irmãs procuraram, né, esse carpinteiro para ir pagar. Cadê o carpinteiro? Aonde estará o nosso carpinteiro? São José. A construção da escada é atribuída a São José, né? Tem a ver com isso, queridos. São José construiu uma escada. Construiu uma escada. Não há obstáculo intransponível que São José não consiga passar, que ele não consiga levar os nossos pedidos ao seu divino Filho, aquele a quem ele tanto amou, certo? Aqui a gente termina a nossa formação sobre São José. Eu espero muito que tenha sido um momento bom para vocês. Para mim foi um momento maravilhoso, porque... E aí agora eu queria chamar vocês para rezarem o terço de São José. É um terço bem rapidinho, tá? Mas é um terço que tem o meu coração e que nos abençoa muito. Então, Vitorinha, você está perguntando como a gente se aproximar mais de São José? Eu penso que de duas formas, tá? Primeiro, a devoção a um santo, ela se dá não somente fazendo novenas, é muito bom, tá? Não, mas não somente assim, não somente rezando, não somente pedindo algo, mas buscando conhecer a história daquele santo de uma forma profunda, né? E a gente ser devoto de um santo não é meramente fazer novenas, não é meramente fazer orações, mas é a gente buscar conhecer. Ama aquilo que a gente conhece. Então, quanto mais eu conheço a vida de um santo, quanto mais eu leio sobre ele, mais aquele santo se torna meu amigo, como eu digo, meu parça. Aquele santo se torna o meu confidente, aquela pessoa para quem eu vou dizer, poxa, por favor, leve essa petição para Jesus, porque eu não estou conseguindo mais. Então, para mim, essa é a melhor forma de se aproximar. A gente buscar conhecer mais a história daquele santo. E assim a gente consegue se aproximar cada vez mais dele. Essa é a minha dica. É ao menos o que eu faço e é o que tem dado certo. Então, vamos lá. Nas contas grandes, onde a gente rezaria o Pai Nosso, a gente vai rezar. Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me São José. E aonde a gente rezaria as Ave-Marias, a gente vai dizer, valei-me São José. Valei-me São José. Certo? Eu vou começar rezando o credo. Se alguém tiver algum pedido de oração, coloquem aqui que eu vou ler e aí a cada mistério eu vou rezando, tá bom? E dizendo as intenções. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria,
padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa vontade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Ó meu bom e amado Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente os que mais precisarem. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Sagrado coração de Jesus, nós temos confiança em vós. Doce coração de Maria, sede a nossa salvação. No primeiro mistério, quero oferecer pela saúde do pai da Vitória, o senhor Rui Araújo. Deus o abençoe e que São José interceda pela cura dele. Meu glorioso São José, nas vossas maiores atribulações e aflições, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me, São José. São José, valei-me. 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 Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me, São José. Nesse segundo mistério, quero pedir pela minha saúde, pela saúde da minha mãe, pela saúde da minha avó Deli e pela saúde de todos aqueles que estão presentes. Que o Senhor nos guarde, nos cure e nos livre de todo mal, pela intercessão do glorioso São José. Amém. Valei-me, São José. 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 Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me, São José. Nesse mistério, quero pedir pela vida acadêmica e vida profissional de cada um de nós, pela minha, da Vitória, do Guilherme, de todos os que estão aqui presentes, e pela intercessão de São José, todos nós possamos alcançar o sucesso que tanto desejamos, para a glória de Deus Pai. Amém. Valei-me, São José. 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 Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu ele, São José. Neste quarto mistério, quero pedir pela perseverança e pela fé e a vivência das virtudes de cada um de nós, que mesmo com nossos defeitos e falhas, que não deixemos de ter fé e esperança no único Deus vivo, pela intercessão de São José. Amém. Valei-me, São José. 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 Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me, São José. Neste último mistério, quero pedir por todos aqueles que sofrem, que estão em guerras,
que vivem agora com fome. Senhor, tende piedade deles, e que pela intercessão do glorioso São José, eles possam alcançar o alívio e o descanso. Valei-me, São José. 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 A vós, glorioso São José, ofereço este terço, em louvor e glória de Jesus e de Maria, para que sejas minha luz e guia, minha proteção e defesa, minha fortaleza e alegria em todos os meus trabalhos e tribulações, principalmente na hora da agonia. Pelo nome de Jesus, pela glória de Maria, imploro o vosso poderoso patrocínio, para que alcanceis a graça que tanto desejo. Falai em meu favor, advogai a minha causa no céu e na terra. Alegrai a minha alma para a honra de Jesus, de Maria e vossa. Amém. Espero que São José os abençoe grandemente e que logo, com a graça de Deus, possamos todos nos encontrar presencialmente para rezar juntinhos. Estivemos e estaremos sempre reunidos, em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.